Muito boa noite, amigas e amigos da Rede APAI Brasil e de todo o país. Estamos iniciando hoje, nesta terça-feira, dia 24 de outubro de 2023, mais uma live dedicada aos heróis das salas de aula, que são os nossos professores. Cabe destacar que essa série de lives que nós estamos fazendo, em homenagem aos professores, é devido a outubro ser um mês dedicado a esses profissionais. E hoje o nosso bate-papo é sobre prosperidade, tem a ver com equilíbrio e qualidade de vida. Hoje, no nosso bate-papo, a gente vai contar com a participação do presidente José Turozzi, da nossa coordenadora de Educação e Ação Pedagógica da PAI Brasil, Fabiana Oliveira, da Cacilda Veronese, que é a coordenadora de Educação e Ação Pedagógica da Federação das APAES do Estado do Paraná, e de Leandro Pagani, gestor de pessoas e psicologia organizacional. Então, mas aqui, antes de iniciar o nosso bate-papo, eu gostaria de fazer minha autodescrição. Eu sou um rapaz magro, alto, tenho barba, uso óculos, visto uma camiseta preta da Pai Brasil e estou aqui na sede da Federação Nacional das APAES, aqui em Brasília, no Departamento de Comunicação. Pessoal, só para reforçar, hoje o nosso bate-papo ele, né, é o nosso terceiro bate-papo a respeito da educação. Nós teremos ainda ainda mais dois assuntos a serem desenvolvidos ao longo deste mês. E para dar as boas-vindas, eu convido o nosso presidente da PAI Brasil, José Turozzi, para falar sobre a importância dos profissionais da educação para a sociedade em forma geral, em especial para o movimento apaiano. Boa noite, presidente. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa live, cujo tema prosperidade tem a ver com equilíbrio e qualidade de vida. Nesse mês de outubro, como já foi falado pelo nosso jornalista, é o mês comemorativo aos educadores do Brasil, né? E eu quero aqui deixar um grande abraço e a nossa homenagem, nosso reconhecimento a todos os profissionais de educação do Brasil e principalmente os da nossa rede das APAES do Brasil. A Federação Nacional não tem medido esforços para trazer informação, fazer lives, fazer debates em torno da educação, visando levar um conhecimento, troca de experiências a toda a nossa grande rede de mais de 2.200 filiadas em todo o Brasil. Eu quero aqui cumprimentar a nossa coordenadora pedagógica, Fabiana, que dentro de instantes deverá estar conosco, a Cacilda Veronese, que é coordenadora aqui pedagógica da Federação das APAES do Paraná e também diretora da APAE de Maringá, uma APAE de referência no nosso estado, e cumprimentar o Leandro Pagani, professor e gestor de pessoas. Então, hoje nós vamos ter uma aula sobre gestão de pessoas e política organizacional também. Quero dizer que a Federação Nacional, desde 2020, preocupada com o tema da educação, reuniu dezenas, centenas de profissionais e elaborou um documento chamado Política de Atenção Integral Integrada da Rede APAE Brasil. Isso foi no ano 2020. É um documento ainda que está atualizado até hoje, logicamente que, à medida que o tempo passa, tem que ser realmente reestudado, reeditado, mas, de qualquer forma, a Federação Nacional sempre se preocupou em produzir matérias, produzir informação para levar e capacitar a nossa rede das APAES Brasil. Então, meu grande abraço a todos vocês, que tenhamos todos uma ótima live
E um abraço a todos vocês, um abraço fraterno. Enquanto a nossa amiga Fabiana Oliveira não aparece, vamos passar a bola para Cacilda Veronese. Como eu ressaltei, que é a nossa coordenadora de Educação e Ação Pedagógica no estado do Paraná. Cacilda, eu gostaria que você falasse a respeito sobre a importância dos professores, né, para a sociedade, em especial, né, no trabalho que é feito nas APAES, e voltado como é que é feito aí no estado do Paraná. Boa noite e obrigado pela sua participação. Boa noite, Felipe. Boa noite, presidente Turozzi, Leandro. Boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui, né, nessa live. Falar do professor é falar de um profissional que ele tem um papel primordial na nossa sociedade, né? Nós falamos que é a profissão das profissões, porque o professor, ele tem em suas mãos a formação de todos nós, cidadãos. Quem de nós não passou pelas mãos de um professor? Todos nós temos lembranças dos nossos professores. O professor, ele é aquela pessoa que muitas vezes ele marca a vida, né, do seu estudante, do seu aluno. Então, é muito importante a valorização do papel do professor. O professor na nossa sociedade, ele tem a função não só de levar o conhecimento acadêmico através das disciplinas, das matérias curriculares, mas também a formação cidadã. Então, nós temos no professor uma função primordial para a construção de uma sociedade. E é assim no Brasil todo e também aqui no Paraná. E essa formação, esse papel do professor, ele se destaca não só na rede regular de ensino, mas também em toda a nossa rede de ensino da estrutura do movimento apaiano. Né? Nós temos professores que estão há muitos anos nas nossas APAES, trabalhando, alfabetizando, olhando para aquela pessoa com deficiência que chegou ali naquela escola e acompanhando o seu desenvolvimento pedagógico. Então, nós temos um olhar muito forte. Você falou assim, como é aí no Paraná, né? Mas eu acho que no Paraná não se difere, Felipe. Eu tenho a satisfação de dizer que na minha escola eu tenho uma professora que tem 50 anos de magistério, na rede APAE. Ela fez magistério, entrou na nossa APAE e está lá até hoje. Então, esse profissional, além dele ter todo a condição, a estruturação, o conhecimento, ele traz, né, os profissionais da Rede APAES, eles trazem junto de si uma missão muito grande junto aos nossos atendidos, junto aos nossos alunos, né? Ele tem um olhar diferencial para buscar aquela habilidade daquele aluno que às vezes está ali escondidinha, buscando estratégias diferenciadas, buscando extrair daquele aluno o que ele tem de melhor. E isso é o que todo professor deveria fazer e faz, né? Então, na nossa rede, nós temos profissionais maravilhosos, do qual nós nos orgulhamos muito. Acho que eu te respondi. Sim, respondeu. É porque no estado do Paraná, o estado do Paraná ele é referência na área de educação, né? A gente tem mais de 300 APAES no estado do Paraná Isso. e grande parte delas o nosso área de atuação é a educação. Então, a área da educação, professores aí na rede APAE do Paraná são bem presentes, né, Cacilda? Sim, aqui no Paraná nós temos 349 APAES. Todas as nossas APAES têm escolas de educação básica na modalidade, né? Nós somamos mais de 11 mil profissionais. Então, é uma rede muito grande, né? Estamos ofertando a educação infantil, ensino fundamental, a educação de jovens e adultos, com uma equipe muito solidificada dentro da nossa estrutura educacional. E trabalhamos muito a questão da capacitação desses profissionais, né, dentro de um programa de capacitação continuada, juntamente com a Secretaria de Estado da Educação, e também as próprias mantenedoras também buscam, né, para os seus profissionais agregar novos conhecimentos. Então, estamos assim sempre buscando construir uma escola de excelência e para isso, né,
termos um time bem forte, um time bem envolvido com as nossas questões educacionais. Acho que seu microfone fechou, Felipe. Exatamente, Cássio, o microfone estava fechado. Peço perdão por isso, mas essas são as alegrias de fazer ao vivo, que justamente tem esses erros que no corte de edição fica maravilhoso. O Leandro Pagani, ele, além de ser gestor de pessoas e psicologia organizacional, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre, antes de ele iniciar a fala dele, sobre a experiência profissional dele, né? Ele é formado em ciências contábeis com especialização em gestão de pessoas e psicologia organizacional. Ele atua na área de recursos humanos e departamento pessoal desde 2008, ou seja, já é uma longa trajetória. Também é professor e gestor de pessoas, tendo treinado e formado mais de 4.000 colaboradores em diversas empresas. Ele possui grande experiência na condução e implantação de consultorias na área de gestão, formando pessoas em cargos operacionais e líderes da alta gestão para atuação estratégica com foco em resultados. É especialista em Enneagrama, eu acho que eu falei certo, hein, Renan? Metodologia que utiliza ao longo do seu processo, montando a equipe de alta performance e melhorando assim a qualidade de vida da empresa e dos colaboradores. Depois de ter feito essa longa introdução sobre esse currículo bem pomposo, gostaria de dar as boas-vindas ao Leandro Pagani, nosso convidado dessa live de hoje, para falar sobre o nosso tema. Prosperidade tem a ver com equilíbrio e qualidade de vida. Muito boa noite, Leandro, e obrigado pela sua participação. Boa noite, Felipe. Boa noite, Cacilda. Boa noite a todos que estão aqui com a gente. É um prazer, né, estar dividindo esse momento aí com vocês. E é um prazer ainda mais poder dividir esse momento falando sobre esse tema, né? Que é prosperidade, é equilíbrio e é qualidade de vida. Eu sei que muitas vezes, quando a gente entra e começa a falar sobre esses temas e sobre essas questões, hoje virou clichê, vamos dizer assim, a gente falar sobre questão de pandemia, sobre a questão que hoje a modernidade, né? A gente está usufruindo aqui da modernidade, que é um lado muito positivo, mas ela, de alguma maneira, nos nossos jovens, na geração atual, ela está atrapalhando em algumas questões educacionais. Então, para mim, esse é um tema muito importante e é um tema que, com certeza, agrega muito para todos, né? Eu não sei, Felipe, se você está com a minha apresentação, mas se você tiver e quiser começar a compartilhar, eu agradeço. Pessoal, então, vou começando, tá? Então, o nosso tema hoje e o que nós vamos estar dividindo aqui é um pouquinho sobre prosperidade. Ela está relacionada com equilíbrio e qualidade de vida. Bom, para a gente começar, eu gostaria de contar para vocês uma história bem breve e que vocês conseguissem se conectar e pensar um pouquinho a respeito, tá? Durante toda a minha jornada, e o que eu mais enxergo hoje, dentro dos processos empresariais, processos de gestão, processo de qualidade de vida, eu vejo que uma coisa que tem valor em todos os cenários está relacionado à nossa capacidade de aprender e à nossa capacidade de ensinar. E com base nisso, tem uma história bem simples que ela diz o seguinte, né? Existia um navio que ele estava quebrado há muitos anos e atracado lá no mar, né? E durante esses anos, o dono desse navio, ele levava várias pessoas para ajudar a consertar o navio. E as pessoas iam lá, mexia e não conseguia, né? E isso foi foi dois, foi três, as pessoas sempre tentando resolver ali o problema desse barco e não conseguia chegar numa solução. E aí, passado muito tempo, né, de ter ido várias pessoas,
o dono do barco já estava até desacreditado que aquele barco teria solução, que conseguiria resolver. Até que um dia chegou uma pessoa lá e disse assim, olha, eu conheço uma pessoa que vai ter capacidade de vir e vai conseguir resolver esse problema do seu barco. Porém, existe uma questão, que é o valor que ele vai te cobrar. Para vir aqui e ver o seu barco, ele vai cobrar 10 mil reais seu. Aí o dono olhou, pensou, falou assim, nossa, 10 mil reais é um valor alto, né? Ele falou, mas ele vai resolver o seu problema. Ele falou, bom, se ele vai resolver meu problema, beleza, pede para ele vir. Né? Eu vou pagar esse valor para ele. E aí, essa pessoa veio até o barco, e aí entrou dentro do barco, e com 5 minutos que estava lá dentro, ele saiu e disse para o dono o seguinte, pode dar a partida, porque agora o seu barco vai funcionar. O cara falou, impossível, já veio tantas pessoas tentar arrumar esse barco, como que em 5 minutos você resolveu? Ele falou, olha, vai lá, dá a partida que você vai ver que ele vai funcionar. Beleza, o dono foi lá, deu a partida e o barco pegou. Aí o cara ficou todo feliz, né? Falou assim, nossa, o meu barco voltou a funcionar, né? E aí ele perguntou assim para a pessoa que veio consertar, qual é o valor do seu conserto? Aí o mecânico disse assim, o valor é 10 mil reais. Ele falou, não, é impossível, você ficou 5 minutos ali dentro, como que você vai me cobrar esse valor de 10 mil reais? Ele falou assim, o valor é 10 mil reais. Ele falou, não, aí o cara questionando, tentando argumentar, né? E aí o mecânico muito sábio, ele olhou e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, o conserto eu vou cobrar R$1 seu, mas eu vou cobrar 9.999, que é o conhecimento que eu demorei para vir aqui e arrumar o seu barco em 5 minutos. Bom, com base nessa história, eu quero dizer o quanto que é importante a nossa capacidade de adquirir conhecimento e de transmitir conhecimento. E que por muitas vezes a gente não tem o nosso próprio reconhecimento, né? A gente não valoriza muitas vezes a nossa capacidade do conhecimento que a gente adquiriu. E isso a gente vê em vários momentos dentro do nosso dia a dia. E agora, né, para a gente poder começar a entrar no nosso tema, para a gente poder começar a falar, né, eu gostaria que vocês pensassem, aqui dentro da apresentação desse slide, está dizendo um pouco, mas eu gostaria que vocês pensassem o que a sociedade, o que a vida, né, o que a televisão, o que a internet hoje prega sobre prosperidade. Né? Quando você pensa numa pessoa próspera, numa pessoa que realmente talvez tenha vencido na vida, vamos dizer assim, o que essa pessoa tem em comum com outras pessoas que também são prósperas? Né? Eu gostaria que vocês pensassem dentro da vida de vocês, dentro da realidade, dentro daquilo que vocês já viveram. Bom, eu vejo, e até se a gente jogar hoje prosperidade no Google, vocês vão ver que prosperidade, muitas vezes, ela está conectada a essas palavras que estão aqui na apresentação. Então, hoje, prosperidade, muitas vezes, está conectada a ter dinheiro, a ter um carro do ano, né, a você ter uma casa nova, a você ter sucesso, né, a você demonstrar poder, a você ter status e a você ter grandes cargos dentro de operações de empresa. Hoje, se você fizer uma pesquisa muito rápida, a gente vai conseguir, de alguma maneira, a chegar a essa informação. Hoje, a prosperidade, ela está ligada a bens materiais, muitas vezes relacionada a isso
em todos os sentidos da nossa vida, né? Então a gente pensa numa pessoa próspera, muitas vezes conectando as conquistas aos bens, a dinheiro, a carro, a fama, a poder e a sucesso, né? Então hoje, de alguma maneira, a gente enxerga a prosperidade dessa maneira. E aí, o convite que eu venho fazer para vocês é para a gente, talvez, desconstruir um pouquinho tudo isso que a gente acredita. E aí eu vou pedir a gentileza para que a gente passe para o próximo slide. E aí eu quero tomar a liberdade de dizer para vocês por que eu falo sobre esse tema. E por que eu acredito que esse tema ele é muito importante. Na minha vida, pelo menos, né? Bom, como foi falado na apresentação, eu sou gestor de pessoas. Então, eu trabalho com pessoas e eu entendo, dentro da minha, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu vivo e do meu dia a dia, que o capital mais importante que qualquer empresa pode ter são as pessoas. Né? Você pode ter dinheiro na conta, você pode ter o melhor lugar para trabalhar, você pode ter o melhor produto ou o melhor serviço, só que se você não tiver as pessoas para desempenhar esse bom trabalho, você não tem nada. Né? É como se o dinheiro não valesse a pena, é como se o ponto comercial, o teu serviço não valesse a pena. Então, quando eu falo de gestão de pessoas, é realmente uma paixão que eu tenho. Eu sou apaixonado por comportamento humano. Eu venho dedicando anos da minha vida no estudo do comportamento humano, nos desafios que o comportamento humano ele gera, tanto para as empresas, para os negócios, para o nosso dia a dia, né? É muito normal a gente escutar dizer o seguinte, que as empresas elas costumam contratar as pessoas pelo que elas sabem. Então, muitas vezes, a gente é contratado pelo nosso currículo, por você ter uma experiência, por você já ter trabalhado em algum lugar. E é muito comum também a gente escutar que as empresas, quando demitem as pessoas, é por conta de comportamento, né? E então a gente entra nas empresas pelo que a gente sabe e a gente sai das empresas pelo nosso comportamento. Então, o comportamento é um grande desafio. É talvez um dos maiores desafios hoje. Eu criei uma metodologia de liderança, que ela tem o nome de Liderança 10K, que é um treinamento. Eu acredito muito no desenvolvimento de líderes. Eu trabalho uma ferramenta que se chama Eneagrama. Né? O Eneagrama é uma ferramenta de autoconhecimento que ajuda a gente conhecer dentro de nós qual é o nosso ponto forte e qual é o nosso ponto fraco. E a partir desse conhecimento, a gente começa a se desenvolver, a se conhecer melhor e a ter melhores resultados. Então, eu conheci primeiro essa ferramenta, depois eu fiz a formação e hoje eu sou instrutor. Outro motivo, e um dos motivos mais importantes, né, para mim falar sobre esse tema, eu sou filho, eu sou marido e eu sou pai. Né? Então, isso para mim tem um significado muito importante e que eu acredito que talvez seja a realidade de muitos de vocês. Durante anos, pessoal, eu tive uma luta muito grande com relação à depressão e com relação à ansiedade, que hoje dizem ser o grande mal do século, né? Talvez, se vocês nunca viveram um momento de depressão, nunca viveram um momento de ansiedade, eu acredito que dentro do círculo de vocês conheçam alguém que esteja passando por esse momento, que esteja passando, talvez, por algo semelhante. E eu digo que o apoio mais importante que existe nesse momento é o apoio familiar, é o apoio das pessoas próximas e das pessoas que estão junto com você. É um grande desafio, e só se autoconhecendo e só se cuidando a gente consegue chegar nisso.
E por isso, mais uma vez, que eu falo sobre prosperidade, equilíbrio e qualidade de vida. Eu sou uma pessoa que em 2018 eu trabalhava cerca de 13 horas por dia. E eu tinha um trabalho durante o dia e todo dia à noite eu precisava pegar a rodovia e viajar para poder dar aula em uma faculdade. Em 2018, eu tive um infarto, um pré-infarto, e eu tenho um histórico familiar muito grande, né? Com relação a problema de coração, a hipertensão. Meu pai, ele faleceu desse mal. E naquele dia, em 2018, eu tive uma crise muito forte, fui para o hospital e eu já fazia acompanhamento, né? E eu lembro, naquele dia, o médico olhar para mim, ele olhou nos meus olhos e ele disse com toda clareza, ele falou assim, se você quer morrer, você está fazendo tudo certo. O seu pai, ele teve o primeiro infarto com 38 anos. Você já está conseguindo isso antes. E aquilo me marcou muito. E ele me disse o seguinte, que se eu não adotasse dentro da minha vida uma mudança, e uma mudança radical, eu não conseguiria talvez estar aqui hoje dividindo um pouco da minha experiência com vocês. E eu cheguei a pesar 140 quilos, pessoal. E foi, assim, muito por questão de ansiedade, por questão de descontar na alimentação, por ter esses problemas. Hoje, toda vez que eu vou dar essa palestra, eu faço questão de me pesar e saber qual é meu peso atual. Hoje eu estou pesando 82 quilos e 800 gramas. Então, praticamente, eu consegui tirar de mim 58 quilos, que talvez seja algumas pessoas que a gente conhece, né? Então, por isso que, através desse breve texto, eu me sinto muito preparado e com muita liberdade para poder estar dividindo hoje com vocês um pouquinho do que eu acredito, um pouquinho da minha história e um pouquinho do significado e de prosperidade para mim. Prosperidade é um tema para mim muito profundo e que tem muita informação através disso, através do que a vida, as pessoas, a sociedade, a TV traz, mas eu quero aqui fazer um convite para que a gente entenda isso de uma outra maneira. Beleza? Então, um pouquinho aí para vocês me conhecerem, um pouquinho para a gente criar essa sinergia, e eu espero que realmente faça sentido. Então, vamos lá, vamos avançar. Se você puder passar para mim aí o slide. Então, beleza. Aqui eu coloco sempre o seguinte, que uma mente renovada, ela gera uma vida transformada. O segredo do nosso sucesso ou do nosso fracasso, ele está muitas vezes na nossa mente. E eu quero fazer um convite e eu quero mostrar para vocês hoje o quanto que a mente de vocês ela é extremamente poderosa e ela tem uma capacidade muito maior do que você acredita. Eu quero fazer o convite o seguinte, vamos pensar hoje que hoje é um domingo e vocês comeram aquele macarrão que a gente come de domingo, vocês comeram aquele frango assado e vocês ficaram cansados. E aí, normalmente, depois do domingo, depois do almoço, a gente descansa um pouquinho e a gente deita, dorme. Então, vamos pensar lá no nosso domingo. Aí você acorda, começa a vir a noite. E existe uma questão que a gente fala que é a síndrome do fantástico. Imagine que agora, nesse momento, domingo, 8h30, começou aquela música do Fantástico. Automaticamente, muitos de nós, começa dentro do nosso coração, a gente começa a pensar assim, nossa, amanhã é segunda-feira.
vai começar tudo de novo. E aí a gente começa a viver aquele sofrimento do domingo à noite. E aquela música do Fantástico, ela é tão poderosa nesse sentido, que ela cria dentro da gente uma sensação muito forte. E a gente começa a viver toda aquela ansiedade, aquela questão da gente estar vivendo e a gente começando a pensar, falar assim, meu Deus, é segunda-feira. E aí a gente vai dormir já com um sentimento de tristeza, e aí você coloca como de costume o despertador, e aí não sei que horas você acorda, mas vamos pensar que você acorde 6 horas da manhã, e aí quando aquele despertador toca, você começa a escutar, e você automaticamente coloca a função soneca. Você fala, cara, vou dormir mais 10 minutos. Passado 10 minutos, o que acontece? Aquele despertador toca de novo, e você já todo irritado, você sabe que tem que acordar porque você está perdendo a hora, senão você vai perder o ônibus, você vai chegar atrasado para o seu trabalho, e você levanta às vezes com aquele mau humor, e você vai. Quando você chega no trabalho, às vezes indisposto, às vezes com aquele sentimento ruim, e às vezes você não fala nem bom dia para o seu colega. Mas essa é a realidade de muitos de nós, pessoal. Aquele domingo, aquele horário, aquela música do Fantástico, aquele acordar na segunda-feira. Agora, eu vou fazer um convite aqui para vocês, para que a gente pense no domingo da mesma maneira. Nós comemos o mesmo macarrão, nós comemos o mesmo frango assado, nós descansamos do mesmo jeito. E começou o Fantástico, com a mesma música de sempre. Sabe qual é a diferença? A diferença é que na segunda-feira vai ser o nosso primeiro dia de férias. Você não vai trabalhar. Porém, na segunda-feira, você também não vai acordar às 6 horas. Você vai acordar mais cedo. Porque 3 horas da manhã, você vai pegar um ônibus para você ir viajar. Você vai para a praia. 3 horas da manhã. E aí, você ouviu a música do Fantástico, mas você está naquela alegria, você está fazendo mala, você está naquela disposição, e você vai até dormir mais cedo, né? Você vai até conseguir dormir, e aí você dorme. E você coloca o celular para despertar às 2 horas da manhã, porque 3 horas você tem que pegar o ônibus. E sabe o que eu falo para vocês? É incrível uma coisa que acontece agora. 10 minutos antes das 2, parece que chega uma pessoa, pega no seu pé e fala assim, olha, tá na hora de você acordar. E é incrível que sem o despertador, você levanta. E você levanta com aquela alegria, falando bom dia para todo mundo, com aquela felicidade. E você se arruma, e você é o primeiro a chegar para pegar o ônibus, para você ir para o seu primeiro dia de férias, viajar para a praia, para aquele momento que você tanto esperou. E sabe o que eu digo, pessoal? A segunda-feira, ela continua sendo a mesma coisa. Você sabe o que mudou do primeiro cenário para o segundo? A sua atitude. Ela foi completamente diferente de uma segunda-feira para outra. E continuando ainda, para mostrar como que a capacidade de vocês da mente é muito maior do que vocês acreditam, eu quero que agora, imaginem que eu tenho um cesto cheio aqui de limão, um monte de limão. Sabe aqueles limão verde, aqueles limão bonito, assim, bem corado, grandão? Eu tô com um cesto aqui gigante de limão aqui. E agora, eu tô pegando esse limão e eu tô jogando um limão para cada um de vocês. Eu quero que vocês peguem esse limão na mão de vocês. Eu quero que vocês realmente peguem esse limão. Eu quero que vocês olhem esse limão. Quero que vocês vejam esse limão. E que você veja o quanto que ele é bonito,
quanto que ele está bem verdinho. Sabe aquele limão bonito mesmo? Você está com esse limão. Sente o cheiro dele. Aquele cheiro de limão. E junto com esse limão, agora você tem uma faca aí do seu lado. Você vai pegar essa faca que está aí do seu lado. Você vai cortar esse limão no meio. Você vai estar cortando esse limão. E aí, você dividiu o limão. Eu quero que agora você pegue o limão e você chupe metade desse limão que está aí na sua mão. Quero que você pegue esse limão e coloque aí dentro da sua boca, que você realmente sinta o sabor desse limão. Vocês conseguiram fazer isso? Vocês sentiram o sabor desse limão? Sabe o que é mais engraçado nisso tudo? É que quando você coloca esse limão na sua boca, você pode perceber que automaticamente a sua boca ela fica cheia de saliva. Sabe o que é essa saliva que está na sua boca? É o suco gástrico do seu estômago defendendo da acidez do limão. Mas não existe limão aqui. O que existe é a sua capacidade de pensar em algo. E muitas vezes, pessoal, a gente pensa tão forte e tão profundo em uma coisa e aquilo às vezes se torna uma verdade. E a gente vive aquilo como se realmente fosse uma verdade. Da mesma forma que vocês estão com limão, que vocês cortaram esse limão e que vocês foram chupar o limão. E aí, a gente chega a uma questão que muitas vezes a gente se coloca numa situação de acreditar que realmente algo não é bom ou que realmente algo é muito bom. E a nossa mente, ela interpreta aquilo como uma verdade absoluta. Então a gente precisa entender e transformar uma segunda-feira como um algo prazeroso. Você quer ver, nesse momento, presta atenção agora, como que eu vou fazer a segunda-feira de vocês ser uma segunda-feira de grande valor. Imaginem hoje que vocês acabaram de descobrir que vocês ganharam R$1 milhão. Como que vocês ficariam? Acredito que muito feliz, né? Então, hoje a segunda-feira de vocês vai ser extremamente feliz. Vamos pensar, vou ser mais generoso ainda. Vocês ganharam hoje, domingo à noite, eu chego, ligo para vocês e falo assim, olha, vocês ganharam R$10 milhões. Puxa, como que você acordaria na segunda-feira? O que você faria na segunda-feira se no domingo à noite você tivesse descoberto que vocês ganharam R$10 milhões? Ah, talvez, eu tô até imaginando algumas respostas aqui. Primeira coisa que vocês fariam era ir na empresa e falar assim, nossa, chutei o balde, vou viver minha vida. Né? Tô milionário, ganhei R$10 milhões. Agora eu vou ser mais generoso, só que eu vou dar uma condição para vocês. Eu ligo domingo para vocês e falo o seguinte, olha, você ganhou R$100 milhões. Você ganhou R$100 milhões. Só tem uma condição, é domingo à noite. Você não vai mais acordar nunca mais, a partir de segunda-feira de manhã. Aí você tem a opção, você pegaria esses 100 milhões ou você não pegaria esses 100 milhões? Se você pegar os 100 milhões, você não vai acordar mais na segunda-feira. Isso foi feita uma pesquisa. Sabe o que muitas pessoas respondeu? Que não pegaria os 100 milhões. E aí, pessoal, então eu digo o seguinte, toda segunda-feira de manhã, você está recebendo 100 milhões de presente. E às vezes você chega todo carregado para o seu trabalho, você chega todo carregado para a sua vida,
Às vezes você não fala bom dia para o seu amigo. Às vezes você não fala bom dia para o seu marido, para sua esposa, para o seu filho. Sempre aquele mau humor. O segredo muitas vezes está aqui, pessoal, na nossa mente. Vamos passar? Eu aprendi, isso é uma frase do William Shakespeare. Ele dizia o seguinte, que todos querem viver lá no alto da montanha, mas toda felicidade e todo crescimento ocorre quando você está escalando-a. Isso aí, existe uma tradução que a gente diz o seguinte, todos querem ver a vista do alto da montanha, mas poucos querem subir a montanha. Então a gente muitas vezes quer ter a possibilidade de ver, mas a gente não quer subir. E é importante, e aí eu acredito que é uma coisa que todos aqui sabem, não existe nada fácil na vida. Se algum dia alguém vir e falar para vocês que a prosperidade, a felicidade, o sucesso é uma coisa fácil, você desconfie, porque não existe facilidade. Nós vamos precisar muitas vezes subir várias montanhas para poder chegar em algum lugar. E aí agora, eu vou pedir para passar mais uma vez, e eu vou fazer um convite para que a gente tenha a possibilidade hoje de voltar um pouquinho lá no nosso passado. Eu gostaria que agora vocês fizessem um convite, e esse convite é para que você tenha a oportunidade de convidar a sua criança. Imaginem vocês hoje, se você tivesse a oportunidade de encontrar você com 10 anos de idade. Então, o convite que eu faço agora, nesse momento, é para que você volte no tempo e encontre você sendo criança. Você com 10 anos de idade. E imagine que essa criança está olhando para você agora e ela vai te fazer essas perguntas. Você conseguiu realizar os nossos sonhos? Sabe aquele sonho que você tinha quando você era criança? Bom, não sei qual que é o sonho de vocês, mas eu tinha o sonho de ser médico, né? Eu tinha o sonho de ter uma casa, eu tinha o sonho de ter uma família, eu tinha o sonho de ser pai. E aí, a sua criança está te encontrando agora e ela está fazendo essa pergunta. Você realizou os seus sonhos? E aí, você tem a oportunidade de responder para ela. Outra pergunta que ela está fazendo, você tem se cuidado? Né? Você tem se cuidado? Você está trabalhando muito? Você anda muito estressado? Você está dormindo? Você está cuidando da sua família? Você está cuidando da sua mãe? Você está cuidando do seu pai? Você está se cuidando? Você tem um animal de estimação? Nossa, esse ponto aqui para mim é importantíssimo. O sonho meu era ter um cachorro. Quando eu era criança, minha mãe não deixava. Hoje eu sou adulto, eu sou casado e eu tenho o meu Fred aqui. Você tem seu animal de estimação? A sua criança lá queria ter um animal de estimação? E ela está olhando para você e está perguntando, você tem viajado? Você tem ido almoçar fora? Você tem conhecido novos lugares? Tua criança está te perguntando isso. Você tem feito isso? Você tem cuidado da sua família? Ou você anda muito nervoso? Anda muito estressado? Qualquer coisa te irrita? Você tem cuidado da sua família? Com base nessas perguntas, eu vou deixar como indicação, existe um filme que ele se chama Duas Vidas. E ele traz esse exato convite que eu fiz para vocês, que é a oportunidade de um adulto
encontrar sua criança. E eu gostaria que, para quem tiver interesse, fica aí como um convite. Assistam o filme Duas Vidas, e se vocês puderem, responda essas perguntas para você, mas seja muito sincero, seja muito honesto. Esse, dentro da nossa live aqui, é o nosso momento de nostalgia. Eu quero que você volte ao passado e que você realmente tenha a oportunidade de ter encontrado a sua criança, né? De você ter vivido esse momento. Imagine ela aí, como ela era feliz, como ela sorria fácil, como ela gostava de brincar, como que a infância dela foi uma infância feliz, que ela tinha amigos, né? Que ela ia para a escola, o quanto que os professores dela foi importante. Qual foi o professor mais importante da sua história, né? Então volte lá para o seu passado, pense um pouquinho, viva esse momento. Eu acredito que a sua criança vai ficar muito feliz. Beleza? Mas a gente não pode parar na nossa criança. Esse é um convite para você ter esse encontro. Nós temos que continuar. E pensando no nosso continuar, eu quero trazer para vocês, aqui na nossa apresentação, alguns pensadores muito da nossa atualidade, são pessoas que marcaram, né? Alguns, a maioria deles já se foram, e alguns estão aqui. Mas eu gostaria que vocês pensassem, olhando para essa galera que está aí, o que essas 4 pessoas têm em comum? Bom, para quem não conhece, nós estamos falando aqui do Mark Zuckerberg, que ele foi o criador do Facebook, uma pessoa muito jovem, né? E o criador hoje de uma das tecnologias mais utilizadas do mundo, Mark Zuckerberg. Ao lado dele, nós temos o Jô Soares, que durante anos fez parte da Academia de Letras e poliglota, falava vários idiomas, teve programas de muita inteligência cultural, onde ele transmitiu muita informação para todos de nós, né? Na sequência, nós temos Steve Jobs. Ele é um cara conceituado pela marca que ele criou, que é a Apple, que é uma marca que vende muito produto, não só, e talvez não só pela qualidade, mas pelo que ele fez essa marca representar. É um cara fora de série, né? É um cara muito acima daquilo que existe. Steve Jobs, ele deixou um grande legado e uma grande capacidade para a gente pensar sobre a vida e sobre o mundo. E ao lado dele nós temos Nelson Mandela, que também é uma grande referência no combate ao racismo, às suas ideologias, aquilo que ele acredita. Então imagine que hoje você entra numa sala e você tem a oportunidade de encontrar essas 4 pessoas. O que essas 4 pessoas têm em comum? Talvez o que eu mais admiro e o que eu gostaria de ouvir de vocês é o brilhantismo, a inteligência, a capacidade de se reinventar, a capacidade de ser diferente. E eu gostaria de trazer para vocês uma fala de cada um deles para vocês entenderem, no ponto de vista dessas pessoas, o que representa nós, que somos educadores. Vamos passar? Então, aqui alguns pensamentos. Mark Zuckerberg. A educação é claramente o fator que irá conduzir melhorias na economia a longo prazo. No futuro, software e tecnologia irão permitir que as pessoas aprendam muito com os seus colegas. Essa é uma frase de Mark Zuckerberg, falando sobre educação. Jô Soares, ele disse o seguinte: o material escolar mais barato que existe na praça é o professor. Eu sempre gosto de, quando eu falo essa frase, que vocês pensem o seguinte: o que seria de vocês se vocês nunca tivessem sentado numa sala de aula?
Steve Jobs, ele disse o seguinte: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Olha que frase forte, né? E Nelson Mandela diz: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Olha só o que essas pessoas com essa capacidade trouxe para a gente. Eles trouxeram a importância da educação, a importância do professor, a importância do nosso papel. São pessoas que são prósperas, são pessoas que têm um valor diferenciado no mercado. E vamos dar continuidade, pessoal. E aí eu faço o convite agora para que a gente consiga pensar. E eu gostaria que vocês pensassem. Vou fazer algumas perguntas aqui e eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Quando foi a última vez que você entregou algo, que você prometeu alguma coisa, o que você realmente entregou muito mais do que você prometeu? O que foi isso? E por que você deu duro de verdade trabalhando nisso? Quando você fez muito mais. Quando foi a última vez que você se sentiu total, em sintonia com uma atividade, a ponto de perder completamente a noção do tempo? O que você estava fazendo? O que você faria se você soubesse que não existe possibilidade de você falhar? E aqui eu gostaria de deixar uma pergunta. Você está fazendo o seu possível ou você está fazendo o seu melhor? Para isso, eu trouxe um videozinho que vai completar um pouquinho. Gostaria que vocês assistissem aqui. Está fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Está fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo, se for ótimo. É o teu melhor, na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor, me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que está na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola que tinha boletim escrito, o pai olhava 6 em português, 5,5 em matemática, 4 em história. Pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida. Isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo, mediocridade é falta de capricho. Capricho, sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo, minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo na casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim 5 da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? E eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, peraí, eu vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em 5 minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu estou naquela hora, comeria o prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal. Mas antes de servir, pega um tomatinho cereja, corta em 4 e põe em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém, quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique, casa de barro com madeira trançada, entrava na casa, chão de terra, tudo varrido. Tudo varrido, capricho. Ah, mas o chão já é de terra, capricho, fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda, para não ser medíocre. Pedia eu para tomar um gole da água na roça. A mulher corria pegar uma canequinha, daquela de alumínio, toda amassada.
areada. Passava areia em volta. Ah, mas já é pobre mesmo? Epa, pobre, mas é limpinho. E tem gente que não é pobre, limpinho não é. E tem gente que é pobre e não é limpinho. Medíocre. Pobre na roça tem roupa de ver Deus. Vai à igreja. Pode não, roupa não é nova. Vocês têm remendo, mas tá limpinha. E põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal? Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público. Mas a escola toda arrumada, limpinha, as carteiras em ordem, velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nesta cidade, às 3h30 da manhã, algumas pessoas acordam, pegam 2, 3 ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do Corpo de Bombeiro ou do SAMU. Passa o dia tirando gente do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês 3.200, 3.400. Já imaginou? O que ele faz ali? O melhor. Se você perguntar para ele por que ele faz, ele falou, porque é importante fazer. Fazer o melhor naquela condição. Ah, mas eu não tenho desfibrilador na viatura, ou eu não tenho material de sutura. Fazer o melhor na condição que tem, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Eu conheço professor e professora, que é a minha área de rede pública do Estado da Prefeitura, que tem uma carência imensa de material e faz um trabalho magnífico, porque faz o melhor naquela condição, enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação, em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso, cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero para pensar um pouco uma ideia dentro disso. Para a vida ter propósito, para você e eu não termos uma vida banal, fútil, inútil, superficial. É preciso, acima de tudo, que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor. Para isso é necessário pensar na obra. Para isso é preciso, acima de tudo, não ser morno ou morna. Afinal, como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. E a gente é pequena quando tem uma vida banal, fútil, inútil, medíocre. Está fazendo o possível ou melhor? E aí, pessoal, vocês estão fazendo o possível ou vocês estão fazendo o melhor? Com essa reflexão, a gente pensa muitas vezes que a gente acaba se perdendo, né? E como eu fiz vocês voltarem para trás, vocês terem um encontro lá com a criança de vocês, agora o convite é para a gente olhar para frente. Quero que vocês olhem para frente, que a gente pensa lá no nosso futuro, tá? Se puder dar mais um enter na apresentação. Eu gostaria que vocês pensassem como que vocês querem estar daqui 10 anos. Daqui 10 anos, como que eu quero estar? Onde eu quero estar? O que eu quero estar fazendo daqui 10 anos? Quais são os seus sonhos? Qual é o seu objetivo? Né? O que você quer realizar daqui 10 anos? E com essa pergunta, vem a segunda pergunta mais importante. O que você começou a fazer hoje para daqui 10 anos você consiga atingir isso que você quer? Porque se você começar daqui a 10 anos, com certeza você não vai conseguir realizar. Então o momento, pessoal, é hoje. A dedicação, ela é hoje. Aquele brilho no olhar, ele tem que ser hoje.
O abraço no seu filho, ele precisa ser hoje. O abraço no seu marido, o abraço na sua esposa, ele tem que ser hoje. Colocar cada vez amor no nosso negócio, cada vez colocar mais amor na nossa profissão, tem que ser hoje. Porque daqui 10 anos você não vai conseguir realizar. E é só isso que nos move. É só isso que faz a gente chegar no nosso objetivo. Então, pense, qual é o objetivo de vocês? E o principal, o que vocês estão fazendo hoje para conseguir chegar lá? Pode passar. E aí eu deixo uma frase aqui, pode passar isso, que eu gostaria que vocês, não sei se todo mundo conhece, mas é uma frase muito interessante. Um ladrão, ele rouba um tesouro, mas ele não furta a inteligência. Uma crise, ele destrói uma herança, mas não uma profissão. Não importa se você não tem dinheiro, você já é uma pessoa rica, pois possui o maior de todos os capitais, que é a sua inteligência. Invista nela, estude. Muitas vezes, a gente passa a vida gerando valor em coisas que nós não temos, em coisas que nós não vamos conseguir atingir. E nós esquecemos de olhar tudo aquilo que nós já temos. A nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, o nosso trabalho, os nossos alunos. Nós esquecemos de olhar a nossa profissão e nós só valorizamos aquilo que nós não temos. E toda vez que você usar toda a sua energia naquilo que você não tem, isso vai te gerar duas coisas: ansiedade e tristeza. Porque você está falando de uma coisa que às vezes é muito maior e que você às vezes vai se frustrar. Gaste sua energia sendo feliz e valorizando aquilo que você já tem. Isso é muito importante e às vezes nós não fazemos. Eu escuto de muito empresário, de muito líder, de muita empresa e de muito funcionário que eles dizem para mim o seguinte: às vezes as pessoas, a empresa, esquece 99 acertos que a gente teve e valoriza um erro que a gente teve. Às vezes, essa pessoa somos nós. A gente não valoriza os acertos do nosso filho, nós não valorizamos o acerto do nosso marido, nós não valorizamos o nosso acerto. A gente fica focado naquele um erro. E isso toma uma proporção tão grande e tão destrutiva que às vezes isso faz mal. Mas é exatamente esse convite. Invista naquilo que você tem e naquilo que te traz prazer. E aí, eu vou deixar um desafio muito simples para vocês, tá? Muito simples, mas eu vou pedir para que vocês façam isso de coração. Nós estamos terminando o mês de outubro. Hoje é dia 24 de outubro. Se a gente for pensar, talvez no final do ano de 2022, vocês tinham um monte de meta para realizar em 2023 e vocês talvez realizaram, talvez não realizaram. Mas eu gostaria que agora você pegasse aí 30 segundos e pensasse em uma meta, pode ser qualquer uma, que você ainda quer realizar no ano de 2023. Uma meta, qualquer meta, não tem problema. Não importa o tamanho dela e nem o significado que ela tenha. Mas hoje, eu quero fazer esse convite para você, para que você escolha, para que você pense uma meta e pense que você tem 2 meses e 6 dias para realizar. Então você vai pensar nessa meta e o desafio, como nós estamos aqui, todos entre colegas de trabalho,
e eu acredito que muitos estão assistindo a gente, talvez muitos vão ter a oportunidade de assistir depois, mas o desafio é o seguinte: escolha uma pessoa do seu trabalho, pessoa que você gosta, pessoa que você tem um carinho, uma pessoa que você sente o carinho, e se você puder hoje, compartilha com essa pessoa essa meta, compartilha, não precisa explicar, não precisa dizer nada, só compartilha e fala assim: olha, a minha meta para atingir até 31 de dezembro é Y, é X, né? Eu coloquei 31 de dezembro porque é o prazo. Se você tiver um prazo menor, não tem problema. Mas o nosso prazo máximo é até 31 de dezembro. Então, o desafio que eu vou deixar para vocês hoje é esse. Pensem numa meta, compartilhe com um colega de trabalho e estabeleça esse resultado até 31 de dezembro. Galera, posso contar com vocês? Posso esperar que vocês vão fazer isso? Pode ser qualquer meta. Qualquer meta. E sempre aposte em você. Aposte na sua capacidade. E aqui, se a gente passar, vocês pensaram em qualquer meta. Mas eu vou dar alguns exemplos. Alguns exemplos de meta que vocês possam colocar. Como eu disse que poderia ser qualquer uma, talvez a meta de vocês pode ser ler um livro. Talvez é fazer uma caminhada todos os dias. Ah, não vou todo dia, vou 2, 3 vezes na semana, não tem problema. É a sua meta. Talvez a sua meta hoje seja pedir desculpa para alguém. Talvez para o seu pai, talvez para sua mãe, talvez para o seu irmão, talvez para um colega de trabalho, talvez, sei lá, né, para alguma pessoa. Talvez a sua meta seja abraçar todo dia seu filho, ou seu marido, ou sua esposa, ou sua mãe, seu pai, não sei. Talvez a sua meta seja falar que você ama alguém, ou falar todos os dias, ou simplesmente falar uma vez. Talvez essa seja a sua meta. Talvez a sua meta, e essa é uma meta muito desafiadora, é olhar para um colega seu de trabalho e falar para ele: cara, você é muito bom no que você faz. Realmente você é um cara que faz com diferença. Talvez a sua meta é organizar a sua viagem de férias do final do ano, do começo do ano. Talvez a sua meta seja fazer um almoço para sua família. Não sei qual é a sua meta, mas aqui estão alguns exemplos de meta que vocês, se fizerem sentido para vocês, vocês podem utilizar. Se não fizer sentido, pode utilizar o que vocês quiserem, mas pensem nessa meta, pensem nesse propósito e pense na realização. Beleza? Pessoal, eu já estou encerrando, tá? Já estou chegando aqui quase no meu final, mas eu queria compartilhar com vocês mais um vídeo aqui, e esse vídeo é uma lição de vida. Eu gostaria que vocês assistissem ele. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Foi bem legal quando eu cheguei em um voo sozinho e todos lá embaixo me olharam sorrindo, esperando outras pessoas descerem. E eu desci, eles surtaram, tipo assim. Sabe, é bem assim, eu sempre fico tentando olhar para mim mesmo e dizer: o que aconteceu? Sabe? Sabem, houveram vezes em que eu olhei para minha vida e pensei: não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. E você então se concentra nas coisas que deseja ter ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser?
se nem mesmo eu poderei segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Uhul! Está congelando, não estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabem? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. E eu digo, bem, é uma longa história. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. E hoje irei compartilhar com vocês alguns princípios que aprendi na minha vida e que vocês poderão usar nas suas vidas. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. Sabem, é assustador pensar quantas garotas têm distúrbio alimentar. É assustador pensar quantas pessoas têm ódio na vida devido à sua situação em casa, com ódio dos outros. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Todas as garotas aqui e agora, quero que saibam que vocês são bonitas. Vocês são lindas do jeito que são. E rapazes, vocês são os caras. Pessoal, então para a gente chegando ao fim, né? Esse rapaz desse vídeo, ele se chama Nick e ele traz uma história de vida muito forte. E no livro dos recordes Guinness, ele bateu o recorde com o maior número de abraços que uma pessoa poderia dar. E em vez dele estar reclamando sobre os problemas que provavelmente ele tenha, ele está focado em ser uma pessoa boa. Eu falei tudo isso, a gente fez uma viagem no tempo, nós falamos aí sobre a criança, sobre o futuro de vocês, mas eu gostaria que vocês realmente colocassem na cabeça de vocês que a maior prosperidade que uma pessoa pode ter, vocês já possuem. Provavelmente vocês têm uma família muito linda, você tem filhos, marido, esposa, pais, você tem um canto seu, você tem um lar, você tem uma profissão, você tem um emprego, você tem amigos. Essa é a maior prosperidade que uma pessoa pode ter. Às vezes a gente fica pensando naquilo que a gente não tem e naquilo que às vezes nos falta, e isso não vai fazer a gente chegar em lugar nenhum. Nós temos que continuar trabalhando com amor, nós temos que continuar entregando com carinho, e os objetivos materiais, eles vão ser uma consequência na nossa vida. Mas a maior prosperidade você já tem. Então, quando eu falo em equilíbrio e qualidade de vida, dê tempo para sua família, dê tempo para você, dê tempo para o seu trabalho, faça tudo de coração, e o resto é uma consequência. E para encerrar, eu gostaria de fazer um convite bem simples. Da mesma forma que o Nick ele gosta de se sentir abraçado, eu também gosto. E esse é o momento que eu gostaria muito de receber um abraço de vocês. Só que a gente está virtualmente, né? Para quem puder, eu vou me sentir muito feliz se vocês puderem entrar lá na minha rede social e falar assim, Leandro,
um abraço, a minha meta para esse ano é tal. Compartilhar, se de alguma maneira você ouviu alguma coisa que possa ser importante. Talvez a maneira que eu tenha hoje de receber um abraço e de dar um abraço em vocês é estando próximo. Então, para quem quiser, eu até tinha colocado ali na apresentaçãozinha, pode chegar lá, pode seguir, é a maneira que eu vou estar recebendo o abraço de vocês e a maneira que eu vou poder estar dando um abraço em vocês. Eu comecei agradecendo a oportunidade de estar aqui, quero encerrar mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar aqui, que foi a convite da Cacilda, o Felipe que nos intermediou, acho que eu talvez dei muito trabalho aí para a Laís, né, na interpretação. E, pessoal, de coração, muito obrigado, acreditem em vocês, e mais uma vez, prosperidade tem a ver com equilíbrio e qualidade de vida. Muito obrigado, Leandro, pela sua participação nessa nossa terceira live em homenagem, nessa série de lives que a Pai Brasil está fazendo em homenagem aos professores, na qual a gente intitulou Heróis da Sala de Aula. E eu gostaria que, antes da gente se despedir, no caso, nesse nosso terceiro encontro, perdão, eu gostaria de fazer umas considerações finais, né, iniciando com a Cacilda, e depois, né, você fazendo também umas breves considerações a respeito da gente sempre enfatizar do tema, inclusive, do nosso bate-papo, e também da importância que a gente tem dos professores na nossa sociedade. Cacilda? Felipe, obrigado pela palavra. Eu gostaria de agradecer muito o Leandro por ter aceito o convite, né? Quando nós, coordenadoras de educação, nos reunimos com a Fabiana, tivemos várias propostas de temas, e um dos temas que ficou bastante visível para todas nós é que nós precisávamos dar um carinho aos professores, né? Não só com temas da área pedagógica, mas um tema que trouxesse uma reflexão. E eu acho que nós conseguimos essa noite com a fala do Leandro, né? Nós precisamos nos ressignificar. Então, assim, pensar no que eu fui lá no passado, nos meus sonhos, viu, Leandro? Conseguir fazer essa transição de lá buscar o que a Cacilda pensava, o que eu estou realizando hoje. Acho que muitas de nós que estamos assistindo a live também conseguimos fazer essa reflexão, né? Porque não existe um profissional que se doe com qualidade se ele não fizer uma reflexão e buscar um autoconhecimento. Então, acho que você foi muito feliz em trazer esse tema para nós, fazendo com que cada um de nós pensássemos o que nós escolhemos e de qual maneira nós estamos executando esse sonho foi buscado lá atrás. Uma outra coisa que é muito importante, né? Aprender a dosar. Você fala muito em dosar, né? A qualidade do tempo que a gente tem para a nossa família, para o nosso trabalho, né? Para o nosso estudo, para o nosso aperfeiçoamento e para as questões das nossas vivências diárias. Então, essa dosagem, esse equilíbrio é que faz com que a gente tenha condições de fazer com qualidade aquilo que a gente se propõe. Então, eu acho que você foi muito feliz em trazer as suas colocações, eu quero agradecer muito. Espero que todos que nos assistiram também possam ter feito, né, uma breve reflexão, uma busca de autoconhecimento, porque com certeza é isso que faz a diferença no nosso dia a dia e na nossa vida. Então, muito obrigado. Obrigada, Fabiana, pelo convite, para que a gente pudesse conduzir o tema dessa noite. E um obrigado a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer também a nossa intérprete, né? Muito obrigada pela essa parceria, né, com a interpretação em Libras. Leandro, por favor. Eu agradeço, eu acredito muito no que eu falo, né? Como eu coloquei lá no começo, é a minha vida, né? É a minha vida trabalhar com isso. E assim, eu imagino, eu sou professor, eu trabalho na área da educação, então eu compartilho de algumas dores que vocês compartilham.
E eu imagino o quanto que, às vezes, nós que somos professores, a gente acaba vivendo uma vida desequilibrada, porque a gente coloca muita energia, às vezes, em pontos, e às vezes muita energia em um único ponto consome a gente para outros pontos. Então, se você não tiver um equilíbrio de entender que você tem que ter momentos para você, momento para sua família, momento para seus amigos, momento de lazer, momento de trabalho, muito dificilmente você vai ter uma qualidade de vida. Então, o propósito de atingir meta é para que vocês consigam construir esse caminho e que, de alguma maneira, isso faça sentido e que a gente consiga ter essa valorização, que é a live aí dos professores, que cada vez vocês sejam mais valorizados, respeitados, que realmente o trabalho de vocês ganhe cada vez mais valor e que a gente entenda o real sentido da prosperidade. Eu acho que é isso que eu gostaria de deixar. É isso, pessoal. Eu agradeço a participação de todos, né? A Fabiana, a gente não conseguiu colocar ela por questões técnicas, no caso, mas agradeço a participação do presidente Turoz, da Cacildo, do Leandro, para essa nossa live a respeito da prosperidade, que é fundamental, né? Como bem o Leandro ressaltou durante a sua exposição. Queria também fazer um agradecimento especial ao pessoal que estava aqui nos comentários, no bate-papo da nossa live, de forma frenética, participando, agradecendo e ressaltando a importância também do debate na qual o Leandro propôs a trazer aqui para nós, e que muitas das APAES participaram, representantes profissionais, em especial, Cacilda, do estado do Paraná, na qual eu sou estado. O Paraná que estava de forma bem uma participação bem ativa e efetiva nos comentários de vários municípios do estado. Gostaria novamente de agradecer a participação de todos, né, por essa participação muito colaborativa, né? E é isso, pessoal. Esse foi o nosso terceiro bate-papo voltado em homenagem aos profissionais, os professores, no caso, e nos vemos na próxima terça-feira com mais uma live em homenagem aos heróis das salas de aula. Muito boa noite e obrigado a todos e até a próxima.